Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Então, a gente até agora estava discutindo padrões de heranças descritas pelo Mendel, em que dois determinantes vão condicionar uma característica, em que a gente viu depois que esses determinantes eram genes alelos, que estão sempre aos pares. Depois a gente viu que nem toda herança segue esse padrão mendeliano, como por exemplo na pleiotropia e também nos alelos múltiplos, que a gente viu como exemplo para a cor de pelagem de alguns animais, como coelhos, e para o nosso sistema ABO, de tipos sanguíneos. Hoje a gente vai ver um outro padrão de herança que difere um pouco do previsto pelo Mendel, que é a herança ligada ao sexo. E a gente vai entender que essa herança ela não está ligada ao sexo em si, mas ao par de cromossomos sexuais. Mas calma, vamos entender por partes. Antes da gente falar da herança ligada ao sexo propriamente dita, é importante a gente recordar alguns conceitos. Inclusive de que na nossa espécie a gente tem um cariótipo formado por 46 cromossomos. 46 cromossomos que na verdade são 23 pares. Lembrando que sempre um cromossomo do par vem do óvulo, o outro do espermatozoide. E esses cromossomos, 22 desses pares a gente chama de autossômicos e um desses pares a gente chama de cromossomos sexuais, porque esse é um dos fatores que está envolvido na determinação do sexo biológico. A gente viu que não é o único, mas que é um dos fatores que está envolvido na determinação do sexo. Esse par, ele pode ser de um cromossomo X e um Y, ou dois cromossomos X. Se é X, se é Y, a gente viu que depende do momento da fecundação. O óvulo sempre vai ter um cromossomo X e o espermatozoide aí sim pode ter um cromossomo Y ou um cromossomo X. E isso vai interferir na formação do zigoto. Se esse zigoto tiver dois cromossomos X, a gente tem uma determinação genética para o sexo biológico feminino, e se for XY, para o sexo biológico masculino. A gente viu que tem muitas variações em relação a isso. Tem pessoas que têm 3 cromossomos X, 2X, 1Y, enfim, X0, que é a síndrome de Turner. São muitas possibilidades. Mas a gente viu que, normalmente, os indivíduos têm ou um par XX ou um par XY. Lembrando que normal, em biologia, tem a ver com a curva de distribuição normal. Então, assim, a maior parte dos indivíduos estão em torno de uma média que seria exatamente de ter ou um par XX ou um par XY. Se a gente olha mais pertinho esses cromossomos, a gente vai ver que eles têm uma parte que é igual, que a gente vai chamar de região homóloga. Eles têm uma parte no cromossomo X que não é igual ao Y, que a gente chama de região não homóloga do X. E todos os genes que estão nessa parte vão condicionar heranças que a gente chama de ligadas ao sexo. No cromossomo Y, a região não homóloga, a gente vai chamar os genes que estão nessa parte de determinantes de heranças restrita ao sexo. Por que tem esse nome diferente? Porque todas as pessoas têm pelo menos um cromossomo X, independente do sexo. E aí, dependendo de quantos cromossomos X, a gente vai ver daqui a pouquinho, isso pode interferir no padrão de algumas heranças. Agora, só tem cromossomo Y indivíduos do sexo masculino, com exceção que a gente viu de indivíduos de síndrome de Morris, que não tem sensibilidade aos andrógenos, né? Uma mulher XY, mas isso é uma exceção. Vamos pensar na maioria. Na maioria dos casos, os indivíduos que têm o cromossomo Y só tem um cromossomo Y, então só indivíduos com cromossomo Y vão ter esse tipo de herança. E aí, por isso a gente chama de herança restrita ao sexo. Bom, exemplos de heranças ligadas ao sexo, ou seja, ligadas ao cromossomo X. Uma das mais famosas é o daltonismo ligado ao X, são alguns tipos. Essas mudanças genéticas afetam células que a gente tem lá na nossa retina, que são chamadas cones, que são as células que estão ligadas à identificação de cor. Na nossa retina, a gente tem dois tipos de células, cones e bastonetes. Os bastonetes estão ligados à percepção de luz, então se tem ou não tem luz.
E os cones estão ligados à percepção de cor. A gente enxerga 3 cores básicas, são amarelo, vermelho e verde, e as outras cores todas são uma combinação do que a gente é capaz de perceber dessas 3 cores. Quem é daltônico pode confundir essas cores. O mais comum é confundir vermelho com verde. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de quadros que, dependendo do tipo de daltonismo que a pessoa tem, ela não é capaz de enxergar um número no interior. Aqui nessa confusão que eu falei do vermelho com verde, vai ser difícil para essa pessoa enxergar o 8 aqui no meio ou o 12 nessa figura ao lado. Ela não consegue fazer o contraste de cor para perceber que as bolinhas estão formando um número. Essa é uma herança que ela é recessiva. Então, o gene está lá no cromossomo X e ela é recessiva. E aí vamos ver alguns exemplos. Se a pessoa tem um alelo normal, a gente vai representar com XDzão. E se ela tem um alelo recessivo para daltonismo, a gente vai representar com XDzinho. Na mulher, o genótipo vai ser, para ela ser daltônica, tem que ser necessariamente XDzinho, XDzinho. Porque, como é uma herança recessiva, você tem que ter os 2 alelos recessivos, porque se ela tiver um alelo dominante, ela já não é daltônica. Mas no homem, basta um X com um Dzinho para ele ser daltônico, porque na verdade ele só tem um cromossomo X. Então, a probabilidade dos homens serem daltônicos é muito maior do que mulheres serem daltônicas. E se a mulher tiver o genótipo XDzão e XDzinho, ela é daltônica? Como a gente viu, não, porque basta ter um alelo dominante para ela produzir as proteínas corretas, então ela não vai manifestar o daltonismo. A gente tem então aqui várias possibilidades de genótipo, todas as possibilidades de genótipo em relação ao daltonismo. Vamos ver se o fenótipo vai ser daltônico ou não. Se uma mulher é XDzão e XDzão, ela vai ser daltônica? Não, ela vai ser normal, porque ela tem os 2 alelos dominantes e o daltonismo é uma herança recessiva. Se ela tiver XDzão, XDzinho, ela vai ser daltônica? Também não. A gente viu no slide anterior que ela vai ser normal porque ela tem um dos alelos dominantes, então o daltonismo não se manifesta. E se ela for XDzinho, XDzinho? Aí sim, ela vai ser uma mulher daltônica. Se o homem for XDzão, Y, ele vai ser daltônico? Não, ele não vai ser daltônico. E se ele for XDzinho, Y, aí sim ele vai ser daltônico. Notem que é difícil uma mulher ser daltônica porque ela precisa ter necessariamente um pai daltônico, porque vai receber esse alelo Dzinho do pai, necessariamente, porque ela só vai ser daltônica se ela for XDzinho, XDzinho. Então, ela precisa necessariamente ter um pai daltônico e ela precisa ter uma mãe que ou seja daltônica ou seja heterozigota para essa característica, para receber esse alelo Dzinho dos 2 cromossomos X que ela vai receber na hora da fecundação. Então, é bem mais raro acontecer isso com uma mulher. No caso do homem daltônico, ele pode ter pai e mãe não daltônicos. Do pai, ele vai receber o cromossomo Y, então é uma herança que não vai ser passada do pai para o filho. E da mãe, aí sim, ele vai receber o cromossomo XDzinho. Então, ele precisa ter uma mãe que ou seja daltônica ou seja heterozigota para essa característica. Outras condições ou doenças que são determinadas por heranças ligadas ao cromossomo X. Alguns tipos de hemofilia, como hemofilia A e B. A hemofilia é uma doença em que a pessoa ela não produz proteínas que estão ligadas à cascata de coagulação. Então, ela não consegue coagular o sangue de maneira eficiente. Em alguns casos, sem tratamento, uma simples pancada, um acidente pode levar ao óbito, porque a pessoa pode ter um sangramento interno e esse sangramento não vai estancar, não vai cessar, porque ela não tem esses fatores de coagulação. Então, ela vai precisar receber esses fatores de coagulação ao longo da vida. E outra doença é a distrofia muscular de Duchenne, que é uma degeneração muscular que não tem cura e é uma doença grave. Então, são 2 doenças que são ligadas ao cromossomo X. Agora, um exemplo de condição que seria uma herança restrita
ao sexo ou restrita ao cromossomo Y, seria a hipertricose auricular, que é ter muitos pelos na orelha, né? Que só é presente em homens e também é uma condição geneticamente determinada. A gente tem também condições que são influenciadas pelo sexo. Não tem nada a ver com os cromossomos sexuais, X ou Y. Na verdade, são condições que elas são influenciadas pelo sexo, porque como no exemplo aqui da calvície, ela é influenciada por outras condições, como no caso da calvície, a produção de testosterona. Como homens, em geral, produzem mais testosterona do que mulheres, a presença desse hormônio vai interferir na manifestação da calvície, mesmo a calvície sendo uma herança determinada por genes que estão em cromossomos autossômicos. Não tem nada a ver com os cromossomos sexuais. Então, a calvície é uma condição que é autossômica dominante. Só que existe um porém. Se a pessoa tiver os dois alelos dominantes, cesão, tanto mulheres quanto homens, nesse caso, serão calvos. Se for excessivo, então se a pessoa for cezinho, nem a mulher nem o homem são calvos. A questão vem no heterozigoto. No caso de mulheres heterozigotas, essas mulheres não são calvas. E os homens heterozigotos são calvos. Porque nesse caso a testosterona vai influenciar na manifestação desse alelo aqui dominante. Então, a testosterona vai acelerar esse processo da calvície e, no caso das mulheres, como elas têm menos testosterona, aí a mulher não vai ser calva. Então, a gente chama essa doença de influenciada pelo sexo, porque se for uma mulher heterozigota, ela não vai ser calva, e se for um homem, aí sim ele vai ser calvo. Então, de forma bem rápida, é isso, são os tipos de herança que podem estar ligados ao cromossomo X ou Y, e aí antigamente se recebia esse nome de herança ligada ao sexo, hoje já tem uma tentativa maior de falar herança ligada ao X, herança ligada ao Y. Como as pessoas em geral, dependendo da pessoa, vai ter ou XX ou XY ou outras combinações, né, menos comuns, mas possíveis, isso vai influenciar no padrão de heranças. Não vai ser aquela simples proporção 3:1 que o Mendel viu. E no caso da calvície, particularmente, aí sim o sexo do indivíduo vai influenciar, não pelo sexo propriamente dito, mas pela quantidade de testosterona que aquela pessoa produz, que aí vai interferir na manifestação desse gene. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Bons estudos!